Fala galera, tudo na paz? Então hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre a expectativa do terceiro dia. Você já orou e uma enfermidade não foi curada? Aquela porta de emprego não foi aberta, aquela situação financeira não mudou? Você já recebeu palavras sobre o seu ministério, que ele seria uma bênção e ele ganharia nações? O tempo passou e você olha e ainda está no mesmo lugar e você se pergunta: o que aconteceu? Porque eu cumpri todo o protocolo, por que eu ainda estou aqui? Se você já passou por essa experiência ou está passando por essa experiência, a pergunta desse vídeo é: qual é a sua reação diante daquilo que tinha tanta expectativa, que você tinha tanta confiança que iria acontecer e ainda não aconteceu? Aqui em Lucas 24, no versículo 13, fala de dois discípulos que pegaram o caminho de Emaús. E ele começa falando nesse versículo 13 que naquele mesmo dia, e aí vai contar toda a história. Qual dia era esse? Mesmo dia de quê? O mesmo dia da ressurreição de Cristo. O mesmo dia da grande notícia que o mundo recebeu. O túmulo está vazio. Aquelas duas mulheres, elas vão lá com perfume, com bálsamo, para poder preparar o corpo de Jesus que estava dentro daquele sepulcro. E tem dois anjos que vão falar para ela: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Vai e avisa aos outros discípulos. Mas por eles não aguentarem mais essa expectativa do que não acontecia, eles estavam esperando, porque foi promessa do Senhor Jesus. Na Galileia ele falou: convém que o Filho do Homem padeça, morra, mas ele ressuscitará. E eles estavam aguardando, assim como eu falei no início do vídeo, com convicção, com o coração pegando fogo. Vai acontecer, ele vai ressuscitar, mas pela hora já está se esgotando e não acontecer. Eles preferem pegar um caminho diferente do que os outros discípulos estavam vendo. Eles vão conversando nesse caminho, discutindo do que estava acontecendo nesse último dia. E o caminho de Emaús nada mais é do que o caminho da decepção, o caminho da incredulidade, o caminho da desistência. Um dos primeiros sintomas daqueles que não têm mais o coração aquecido com a palavra de esperança que foi liberada do Senhor Jesus é deixar a comunhão. Então eles deixam Jerusalém e eles vão para Emaús, numa distância que a Bíblia relata mais ou menos de 12 quilômetros. Eles preferem sair da comunhão, eles preferem sair do lugar de bênção, o lugar onde a notícia boa vai chegar, para pegarem o próprio caminho. A Bíblia vai relatar que um deles se chama Cleopas e que historicamente esse é o tio de Jesus, irmão de José. O que isso quer dizer para mim e para você é que mesmo aqueles que são mais íntimos, mesmo aqueles que são familiares, que estão mais perto da presença de Jesus, podem pegar o caminho de Emaús, o caminho do desânimo, o caminho da tristeza, porque vai ser relatado nessa história mesmo que eles estavam tristes nesse caminho. Tristes porque a esperança foi perdida a alegria da salvação, foi perdida a alegria da palavra liberada sobre a vida deles. E no meio daquela conversa onde eles estão questionando, onde eles estão falando: chegou o terceiro dia e não aconteceu nada, Jesus para e pergunta para eles: porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Querido, às vezes nós ainda temos muitas dificuldades de entender as coisas terrenas, porque as que são eternas não estão totalmente definidas dentro de nós. Quantas são as vezes que, por não entender o propósito, o tempo, o plano do Senhor, nós estamos pegando caminhos contrários do que Ele quer e questionando o tempo e a vontade dEle. E na verdade Ele está ali na nossa frente, cuidando a todo momento para que nós possamos voltar para Jerusalém. A todo momento Ele está com a destra forte dEle nos sustentando, para que nós possamos enxergá-lo novamente. Eu concordo que muitas das vezes é difícil de nós compreendermos por que aquilo não aconteceu, por que aquilo não se realizou, porque parece passar o terceiro dia e nada acontece. O que essa história traz para mim e para você, meu irmão, é que muito mais dos planos que nós traçamos, Ele tem planos muito maiores para mim e para você. Ainda que nós não venhamos a entender agora, mas um pouquinho mais adiante, nós vamos compreender a vontade dEle, boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E quando eles chegam nessa vila, eles chegam no lugar que eles queriam, Jesus faz menção de continuar o caminho, de passar adiante, porque na verdade Ele anda conosco.
Ele vem mesmo quando nós escolhemos caminho ao contrário e aquece o nosso coração de novo. Mas Ele está esperando uma resposta. A resposta desses discípulos foi constrangidos com tudo que Ele havia falado. E eles dizem: tá ficando tarde, você vai para onde? Não, fica conosco. Jesus entra nesse caminho, querido, para nos resgatar. E a única coisa que Ele deseja ouvir de mim e de você é: fica conosco, entra, faça a morada novamente, fique conosco. E a Bíblia vai relatar que Jesus entra, fica com eles, e no partir do pão eles se lembram, eles têm os olhos abertos e ali eles reconhecem que quem esteve ali foi Jesus. E nesse mesmo momento ele some e um começa a falar com o outro: você não viu como o nosso coração ardia quando ele falou? E como resposta, eles se levantaram rapidamente e voltaram correndo para Jerusalém. O lugar onde os sonhos estavam mais vivos do que nunca. O lugar onde tinha esperança, aonde tinha comunhão novamente, aonde tinha relacionamento íntimo com o Senhor e confiança em todas as palavras de vida eterna. Porque esse mesmo Deus, querido, que não mentiu, que falou que aqui nós passaríamos por tribulações, por aflições, esse mesmo Deus é o que falou também: ainda que uma mãe abandone o seu filho recém-nascido, eu jamais te abandonarei. É esse mesmo Deus quem olhou para o seu povo, para a sua igreja, e a viu cansado e sobrecarregado e falou: vinde a mim os sobrecarregados, os oprimidos, os cansados, e eu vos aliviarei, o meu jugo é suave. Esse é o mesmo Deus que na hora de subir aos céus, e os discípulos estão ali meio que apavorados: como nós vamos andar sem o Senhor, como vamos fazer as mesmas obras? E Ele dá uma palavra que traz calma e que traz ânimo, porque Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Esse é o mesmo Deus que diz que um dia nós não estaremos, querido, nesse corpo corruptível, e não haverá mais ranger de dentes, e não haverá mais dores, mas estaremos com Ele para toda a eternidade. Aqueles que se renderam, aqueles que o reconheceram como o único suficiente Salvador, aqueles que se humilharam na presença dEle, que perseveraram até o final, vão desfrutar dessa maravilhosa presença para toda a eternidade. Agora eu te faço uma pergunta: quanto tempo tem uma eternidade? Quantos anos tem a eternidade? Certamente você falou: pô, que pergunta é essa, Jefferson? Uma eternidade é uma eternidade, não tem como medir. Então por que nós ainda medimos e fazemos comparação com, sei lá, 60, 70, 80 anos que nós vamos passar nessa terra? Então por que ainda nós damos mais importância para aquilo que a Bíblia diz que a traça e a ferrugem elas vão corroer, para o tesouro que o ladrão não pode roubar? Não, que nós tenhamos os nossos olhos cravados na eternidade, juntando tesouros verdadeiros que não podem ser roubados e que a ferrugem não podem corroer, nos céus, buscando primeiro o reino e a sua justiça, porque sabemos que nesse princípio as demais coisas serão acrescentadas. Que nós possamos compreender melhor o plano e o projeto dele, para que não venhamos mais a pegar caminhos de desistências, de falência espiritual, caminhos de incredulidade, ou, se assim fizermos porque somos sim passíveis de erros, que tenhamos a mesma atitude desses discípulos, nos levantarmos depressa e voltarmos correndo para Jerusalém. Que essa palavra encha o seu coração com ânimo, com o consolo, com a vida que só pode vir do nosso Criador.